A Igreja de Cristo, desde os tempos primitivos, tem sido um reflexo da unidade no Espírito, um corpo indivisível, onde cada membro tem sua função, mas todos apontam para o único Senhor e Salvador Jesus Cristo. No entanto, ao longo dos séculos, esse ideal de unidade foi desafiado por divisões e práticas que não têm fundamento nas Escrituras. A idolatria, especialmente a idolatria no púlpito, tem sido uma das principais responsáveis por enfraquecer o corpo de Cristo. Quando observamos as divisões que surgem nas igrejas, muitas vezes nos deparamos com líderes que, sem querer, ou até mesmo por ignorância, acabam colocando seu próprio nome, sua própria autoridade, acima do nome de Cristo. Paulo, em sua carta aos Coríntios, já alertava para este perigo: cada um de vós diz, sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. 1 Coríntios 1:12. Ao dividir o corpo de Cristo, em facções baseadas na liderança humana, a Igreja perde o foco da sua missão original, que é glorificar o nome de Jesus. O problema dessa idolatria no púlpito é que ela vai além da simples divisão de líderes. Quando pastores e pregadores começam a atrair seguidores para si mesmos, e não para Cristo, os fiéis começam a colocar sua confiança no homem, em vez de confiar plenamente no Senhor. O Evangelho é distorcido, e o coração dos crentes se torna alvo de uma perigosa transformação de adoradores de Cristo para adoradores do homem. Em Mateus 23:8-10, Jesus faz uma advertência direta sobre isso: mas vós não queirais ser chamados rabinos, porque um só é o vosso mestre, a saber Cristo, e vós sois todos irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o que está nos céus. Estas palavras nos lembram de que, em Cristo, todos somos iguais, e que nossa fidelidade deve estar voltada apenas a Ele. A tentativa de substituir Cristo pelo nome de um líder é uma tragédia espiritual que não só afasta o povo de Deus da verdade, mas também cria um ambiente onde a verdadeira adoração é substituída pela vaidade humana. A idolatria no púlpito enfraquece a Igreja de Cristo, pois promove a divisão e cria facções que disputam a lealdade de seus membros. Quando a liderança se coloca acima de Cristo, a unidade do corpo de Cristo é prejudicada. A verdadeira adoração, portanto, começa a ser substituída por uma adoração centrada no líder humano, e não mais em Jesus, que é o único digno de nossa adoração. A missão da Igreja é clara: então, ide, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28:19. E essa missão só pode ser cumprida quando o foco é colocado inteiramente em Cristo. Se a Igreja estiver dividida pela idolatria, como podemos cumprir o mandamento de Jesus de sermos uma só carne em Cristo? A idolatria no púlpito é uma das maiores ameaças à verdadeira unidade e à saúde espiritual da Igreja. A divisão que tomou conta da Igreja primitiva, mencionada em 1 Coríntios 1:12, ainda é uma realidade presente em muitas congregações hoje. Cada um de vós diz, sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Paulo, ao escrever aos Coríntios, enfrentava uma situação em que a Igreja estava dividida em facções, com os membros preferindo a liderança de certos apóstolos, o que gerava disputas e conflitos internos. Este texto revela um problema que ainda afeta a Igreja contemporânea: a separação baseada em preferências pessoais por líderes humanos. Esse fenômeno, embora aparentemente inofensivo, carrega consigo consequências espirituais devastadoras. Quando os crentes começam a se identificar com um líder específico, colocando-o acima do próprio Cristo, começam a se afastar do propósito central da Igreja, a glorificação de Deus e a edificação do corpo de Cristo. Em vez de focar na missão de espalhar o Evangelho e viver em unidade, os membros se voltam para a adoração de homens, criando facções e fragmentando o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 3:4, Paulo continua a abordar esse problema: quando um diz sou de Paulo, e outro sou de Apolo, não sois carnais. A divisão é um reflexo claro da carnalidade. Quando nos baseamos em líderes humanos, estamos buscando reconhecimento e status, algo que está enraizado na nossa natureza pecaminosa. Isso, por sua vez, enfraquece nossa capacidade de viver de acordo com o Espírito de Cristo, que nos chama para a unidade. Esse fenômeno não é algo novo. Desde os tempos de Paulo, a Igreja enfrentou o desafio de equilibrar a liderança humana com a autoridade de Cristo. O apóstolo Paulo,
não desconsidera a importância de um líder espiritual, mas ele destaca que a liderança no corpo de Cristo deve sempre apontar para Cristo, e não para si mesma. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. 1 Coríntios 3:6. O apóstolo reforça que qualquer mérito que possa ser atribuído a um líder, deve ser direcionado a Deus, pois ele é o único que pode causar o verdadeiro crescimento espiritual. Em um mundo onde a popularidade e a influência são frequentemente confundidas com a verdadeira autoridade espiritual, o risco de se dividir em facções é enorme. A cultura moderna, com sua ênfase no culto à personalidade e na valorização do indivíduo, amplifica essa tendência dentro da igreja. Muitas vezes, os pastores, pregadores e líderes são tratados como figuras quase inatingíveis, seus nomes são exaltados, e os membros começam a associar sua fé mais à figura do líder do que à verdade do Evangelho. Em João 5,44, Jesus faz uma advertência sobre essa busca por aprovação humana. Como podeis crer, vós que recebeis a glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do Deus único? A busca pela aprovação dos homens impede que a verdadeira fé floresça. Quando buscamos a aprovação de nossos líderes, em vez de buscar a aprovação de Deus, nos afastamos da verdadeira unidade em Cristo. A separação que surge da idolatria do líder não é uma separação meramente superficial. Ela gera conflitos profundos que destroem a unidade da igreja. A igreja deixa de ser um corpo coeso, com Cristo como cabeça, e passa a ser uma coleção de facções que brigam por poder e controle. Isso enfraquece a eficácia da igreja em cumprir sua missão, e pior ainda, afasta os crentes da verdadeira essência da fé, a adoração a Deus e a edificação mútua. A unidade no corpo de Cristo não significa uniformidade, mas sim diversidade harmoniosa em Cristo. Em Efésios 4:6, Paulo nos ensina: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. A unidade verdadeira é aquela que é fundamentada em Cristo, e não nas divisões que surgem quando buscamos a aprovação de homens. Por isso, a Igreja precisa urgentemente retornar ao fundamento da unidade em Cristo, deixando de lado a idolatria dos líderes. A liderança na Igreja deve ser um reflexo da humildade de Cristo, que veio para servir, e não para ser servido. Quando os líderes servem a Cristo, e não a si mesmos, a Igreja encontrará novamente a verdadeira unidade. A substituição do Evangelho pelo nome de um líder é uma das distorções mais perigosas que pode ocorrer dentro da Igreja. Em um mundo que valoriza a fama e o reconhecimento, muitas vezes o nome de um pastor ou pregador se torna mais importante do que a própria mensagem de Cristo. Isso acontece quando os líderes, sem perceber, ou por erro, começam a atrair seguidores para si mesmos, em vez de apontar para Cristo, o verdadeiro Salvador. Em 2 Coríntios 4:5, Paulo nos alerta: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Essa passagem revela a verdadeira missão da liderança cristã: não buscar a exaltação pessoal, mas ser um reflexo da glória de Cristo. Quando o Evangelho é substituído pelo nome do líder, a mensagem de salvação é obscurecida pela vaidade humana. Acontece frequentemente que, em algumas congregações, o nome do líder se torna sinônimo de poder e influência. As pessoas não vêm à igreja em busca de Cristo, mas em busca do líder. E ao fazerem isso, elas perdem o foco do verdadeiro propósito da fé cristã. O Evangelho, que é a boa nova da salvação por meio da graça de Deus, dá lugar a uma mensagem centrada no homem. Isso se manifesta de diversas formas, como a ênfase em pregações que exaltam as qualidades do líder, em vez de exaltar a obra redentora de Cristo. Em 1 Coríntios 2:2, Paulo expressa com clareza: porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. O apóstolo deixa claro que sua missão era pregar exclusivamente a Cristo. Quando o Evangelho se torna secundário, e o líder se torna o centro das atenções, a essência da fé é comprometida. Isso não significa que o líder não tenha importância ou não deva ser respeitado. O papel de um pastor ou pregador é crucial na edificação da igreja, mas esse papel não deve eclipsar o Evangelho de Cristo.
O líder cristão deve ser uma ponte que liga o povo a Cristo, não um ídolo que rouba a glória de Deus para si. Quando a igreja começa a girar em torno do líder, as pessoas começam a buscar não a verdade de Cristo, mas a aceitação do líder. E é essa busca pela aceitação humana que leva muitos a viver uma fé superficial, baseada mais em emoções do que na palavra de Deus. Em Gálatas 1, 6, 9, Paulo dá uma advertência severa contra aqueles que distorcem o Evangelho. Maravilho-me de que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam, e querem perverter o Evangelho de Cristo. Paulo afirma que, ao substituir o Evangelho puro pela exaltação de algo ou alguém, estamos pervertendo a verdadeira mensagem de Cristo. E isso tem sérias consequências espirituais. Quando um líder assume o lugar de Cristo, ele está não apenas desviando o foco, mas também levando os fiéis para um caminho que não conduz à verdadeira vida em Cristo. A igreja não é chamada a exaltar homens, mas a exaltar Cristo. Em Filipenses 2, 9 e 11, vemos a exaltação que realmente importa, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome de Jesus é o único que deve ser exaltado, e é Ele quem deve ser o centro de nossa fé e de nossas práticas. Portanto, a substituição do Evangelho pelo nome do líder não só distorce a mensagem de Cristo, mas também enfraquece a própria igreja. Quando o nome de um líder é colocado no lugar de Cristo, as pessoas deixam de ser discipuladas na verdade do Evangelho e passam a ser discipuladas em um culto à personalidade. Isso cria uma base frágil, que em tempos de dificuldades ou crises, não resistirá às tempestades da vida. Somente o Evangelho genuíno, centrado em Cristo, é capaz de sustentar a igreja e os crentes ao longo do tempo. A tarefa da liderança cristã é clara: apontar para Cristo em todo momento. Não se trata de ser o centro das atenções, mas de ser um refletor da glória de Deus. O líder cristão deve ter a humildade de sempre lembrar que é apenas um instrumento nas mãos de Deus, e que sua missão é levar os fiéis a conhecer mais profundamente o Senhor, não a si mesmo. Na igreja primitiva, como em nossos dias, o culto à personalidade sempre foi uma ameaça constante. O risco de transformar pastores e líderes em figuras idolatradas é real e precisa ser abordado com seriedade. Em 1 Coríntios 4:6, Paulo nos instrui a não nos orgulharmos de nossos líderes, para que em nós não tenhais os que se orgulham, nem os que se julgam mais do que outros. Isso revela que a liderança cristã não deve ser uma plataforma para exaltação pessoal, mas uma responsabilidade para apontar para Cristo. Infelizmente, ao longo dos anos, a glorificação humana dentro da igreja tem se tornado um problema crescente. Líderes carismáticos, com sua habilidade de atrair multidões, muitas vezes se veem no centro das atenções. O entusiasmo de um grande número de fiéis pode inconscientemente levar à exaltação do homem, transformando-o em um ídolo. Isso é algo que a Bíblia nos alerta repetidamente, pois a idolatria, seja de objetos, pessoas ou conceitos, é um dos maiores obstáculos ao verdadeiro culto a Deus. Em Apocalipse 22, 8, 9, vemos um exemplo claro de como a idolatria pode desviar o foco do verdadeiro Deus. Quando João se prostrou diante do anjo para adorá-lo, o anjo o repreendeu, dizendo: Vê, não faças isso, eu sou conservo teu e dos teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. A adoração é reservada exclusivamente para Deus. Quando os pastores e líderes são colocados em um pedestal, isso representa uma violação direta deste princípio. O papel de um líder é guiar o povo de Deus para a adoração verdadeira e não para a adoração de si mesmo. No entanto, a idolatria de pastores muitas vezes ocorre sem intenção maliciosa. O líder, movido pela vaidade humana, ou até pela falta de consciência, pode começar a se ver como o foco principal da congregação. Isso é ainda mais exacerbado pela mídia social e pela cultura de celebridade que permeia a sociedade. Em muitos casos, vemos líderes que não apenas são seguidos, mas cultuados, com suas palavras sendo consideradas infalíveis e suas ações irrepreensíveis. O efeito disso é uma comunidade que não mais busca a Cristo, mas sim o líder. Eles buscam ser como o líder,
imitá-lo em suas ações, em vez de imitarem a Cristo. Paulo, em Filipenses 3,17, nos advertir: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. A imitação de Cristo deve ser a meta de todos os cristãos. O apóstolo Paulo não estava se colocando como ídolo, mas como um exemplo de quem imita a Cristo. O líder cristão deve apontar para Cristo, não para si mesmo. Quando a adoração é desviada para o líder, a igreja perde seu verdadeiro foco. A fé cristã se transforma em uma mera adesão a um modelo humano, e não a uma adesão ao modelo de Cristo. O perigo da glorificação humana também é que ela cria uma dependência do líder. Os membros da igreja começam a ver a liderança como a única fonte de direção e cuidado espiritual. Isso não é a verdadeira prática da fé. A Bíblia nos ensina que todos os cristãos têm acesso direto a Deus por meio de Cristo. Em 1 Timóteo 2,5, Paulo declara: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Quando os pastores são elevados ao status de intermediários exclusivos entre Deus e os homens, a verdadeira mediação de Cristo é desvalorizada, e a relação pessoal com Deus é comprometida. O líder cristão tem um papel importante, mas não deve ser colocado acima de Cristo. Quando isso acontece, o corpo de Cristo, a igreja, sofre. A idolatria no púlpito não só prejudica a saúde espiritual dos crentes, mas também impede que o evangelho seja pregado de forma autêntica. Ao invés de uma mensagem de graça, misericórdia e salvação, o que se prega é um evangelho centrado no homem, que no fundo, leva os crentes a se afastarem da verdadeira fé. Em Mateus 23:12, Jesus diz: e quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. A verdadeira liderança cristã é caracterizada pela humildade. O líder que exalta a si mesmo estará em perigo de cair. A igreja precisa de líderes que apontem para Cristo, que sirvam aos outros, e que nunca procurem a glória para si mesmos. Portanto, o perigo da glorificação humana é grande, e a igreja deve estar vigilante contra essa prática. O verdadeiro papel do pastor é ser um servo, que com humildade, aponta o povo para Cristo. A igreja deve ter seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e não em qualquer líder humano que possa passar. Cristo é a nossa cabeça, e a Ele devemos toda a honra, glória e louvor. A Igreja de Cristo, como o corpo de Cristo, foi chamada para viver em unidade, refletindo a comunhão que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No entanto, as facções e divisões dentro da Igreja têm sido uma das maiores ameaças à sua integridade espiritual. Paulo, em 1 Coríntios 1:10, faz um apelo direto à unidade: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos faleis a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes, sejais perfeitamente unidos em um só espírito e em uma só mente. Quando facções surgem dentro da igreja, o que vemos é um corpo dividido, com membros que, ao invés de se apoiar mutuamente, acabam se separando por questões de doutrina, liderança ou preferências pessoais. As facções destroem a harmonia do corpo de Cristo, e enfraquecem sua eficácia em cumprir a missão que Cristo lhe confiou. Quando os cristãos começam a se alinhar mais com líderes ou grupos específicos do que com a verdade do Evangelho, a igreja perde sua força espiritual. Em 1 Coríntios 3:3, Paulo descreve as facções dentro da igreja com palavras duras: porque se há entre vós inveja e contendas, não sois carnais, e não andais segundo os homens. A presença de facções na igreja é uma clara evidência de carnalidade. Quando os crentes se envolvem em disputas e divisões, eles demonstram que ainda não compreenderam a profundidade da unidade que Cristo deseja para seu corpo. Essas divisões, ao invés de promoverem a edificação, acabam gerando fraturas espirituais que enfraquecem a igreja. As facções, muitas vezes, surgem da exaltação de ideias ou preferências pessoais sobre o ensino genuíno da palavra de Deus. Quando a ênfase é colocada mais na personalidade de um líder, ou na interpretação particular de uma doutrina do que no Evangelho central de Cristo, o corpo de Cristo começa a se fragmentar. Em vez de buscar a edificação mútua e o crescimento em Cristo, os membros começam a se envolver em disputas que os afastam do verdadeiro objetivo da igreja. Em Gálatas 5:15, Paulo alerta: mas se vos mordereis e devorareis uns aos outros, vede que não sejais consumidos uns pelos outros. Quando as facções se formam,
Elas não apenas dividem, mas também destroem a paz e o amor que devem caracterizar a igreja. A igreja não deve ser um lugar de contendas e divisões, mas um lugar de acolhimento, onde todos os membros estão unidos em um só propósito: a glorificação de Deus e a proclamação do Evangelho. Em Filipenses 2:2, Paulo fala da importância da unidade em Cristo: completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo parecer, o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. A verdadeira unidade na igreja é aquela que é fundamentada no amor de Cristo, que une os crentes em um só espírito. Quando a igreja perde essa unidade, ela se torna um reflexo de sua própria carne, uma organização dividida, que não é capaz de cumprir sua missão divina. O perigo das facções é que elas criam um ambiente onde o foco é deslocado da missão de Cristo para questões secundárias. A igreja, ao invés de ser uma força de transformação no mundo, se torna um campo de batalha, onde os cristãos estão mais preocupados em defender suas próprias opiniões do que em promover a paz e o amor que Cristo ensinou. Isso leva a um enfraquecimento espiritual, pois, quando os membros estão divididos, não podem caminhar juntos na mesma direção. Em Amós 3:3, a Bíblia nos ensina: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. A resposta é clara: a unidade é essencial para que a igreja caminhe de maneira eficaz e cumpra sua missão. Além disso, as facções geram um ambiente onde as pessoas começam a se afastar umas das outras, tornando-se mais isoladas em suas crenças e atitudes. Isso cria um vácuo espiritual, onde os crentes não se fortalecem mutuamente, como a Bíblia ensina em Hebreus 10:24-25, e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A separação que ocorre por causa das facções impede que os crentes cumpram esse mandamento de estimular uns aos outros. Por fim, a unidade na igreja é uma questão de obediência a Cristo. Quando a igreja se divide, ela desobedece ao mandamento de Cristo de ser um corpo unido, que reflete a sua imagem no mundo. Em João 17:21, Jesus ora pela unidade dos crentes, dizendo: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade da igreja é um testemunho para o mundo de que Cristo é real, e que ele é a resposta para os problemas do mundo. Quando a igreja se fragmenta, ela não apenas enfraquece, mas também falha em ser um testemunho eficaz do Evangelho. A unidade no corpo de Cristo é crucial para a saúde espiritual da igreja, e para sua capacidade de cumprir a missão que Cristo lhe confiou. A igreja não pode ser um campo de batalha de facções, mas deve ser um lugar de amor, unidade e cooperação, onde todos os membros trabalham juntos para a glória de Deus. A idolatria, especialmente dentro da igreja, tem um custo elevado, tanto para o indivíduo quanto para o corpo de Cristo. Quando os cristãos começam a desviar seus olhos do verdadeiro Mestre, que é Jesus Cristo, e colocam sua confiança em ídolos humanos, sejam líderes ou até conceitos religiosos errados, eles sofrem as consequências dessa troca. Em 1 João 5:21, a palavra de Deus é clara: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Essa advertência simples e direta nos lembra de que a idolatria não é apenas um erro, mas uma ameaça à nossa comunhão com Deus e ao nosso crescimento espiritual. O principal custo da idolatria é a perda da verdadeira adoração. Quando os olhos dos crentes se desviam de Cristo, o centro de nossa fé, eles começam a adorar algo que não é digno de adoração. Isso pode ser um líder carismático, uma tradição religiosa ou até mesmo uma interpretação distorcida da palavra de Deus. Ao fazer isso, os cristãos perdem a conexão com a fonte de sua salvação, que é Jesus Cristo, e começam a investir sua energia e adoração em algo que não pode salvá-los. Em Jeremias 2:13, Deus fala sobre o erro da idolatria, dizendo: porque dois males fez o meu povo, a mim me deixaram, a fonte de águas vivas, e cavaram para si cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas. Aqui, vemos que a idolatria é como cavar cisternas quebradas. Ao invés de buscar a água viva em Cristo, os crentes se contentam com fontes que não podem sustentar sua fé e vida espiritual. O custo disso é alto, pois ao buscar em outros lugares aquilo que só Cristo pode oferecer, o cristão acaba se afastando da verdadeira vida que vem dele.
Além disso, a idolatria enfraquece o testemunho da igreja no mundo. Quando as pessoas veem a igreja exaltando líderes humanos ou práticas que não têm fundamento em Cristo, elas não veem a verdadeira diferença que o Evangelho pode fazer na vida de um indivíduo. O mundo, que já é cético quanto à genuinidade da fé cristã, encontra ainda mais motivos para duvidar, pois vê a igreja fazendo exatamente o que condena. Em Mateus 5, 14 e 16, Jesus nos diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se põe debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. A igreja deve ser um reflexo da luz de Cristo, mas quando sua adoração é desviada para outros ídolos, ela perde a capacidade de iluminar o mundo com a verdade de Cristo. Outro custo da idolatria é a fragmentação da verdadeira fé. Quando os olhos dos crentes se afastam de Cristo e se fixam em líderes humanos, a fé se torna centrada no homem, e não em Deus. Isso não só enfraquece a fé individual, mas também compromete a unidade do corpo de Cristo. Em Efésios 4, 5, 6, Paulo afirma: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. A idolatria cria divisões dentro da igreja, pois ela faz com que os cristãos sigam líderes e não a Cristo. A verdadeira unidade vem do foco no único Senhor, Jesus Cristo, e quando desviamos nossos olhos dele, a unidade é prejudicada. A idolatria também rouba a liberdade que Cristo nos conquistou. Em 2 Coríntios 3,17, Paulo nos lembra: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Cristo nos libertou do pecado, da morte e da idolatria, mas quando começamos a adorar outros ídolos, voltamos a ser escravizados. Os ídolos oferecem uma falsa sensação de segurança, mas na verdade, nos aprisionam mais profundamente. A verdadeira liberdade que Cristo oferece é a liberdade de viver para sua glória e servir a Ele com um coração puro, livre de qualquer idolatria. Finalmente, o custo da idolatria é a perda da verdadeira paz. Em Isaías 48, 22, Deus diz: não há paz para os ímpios, diz o Senhor. Quando a adoração é desviada de Cristo para qualquer outro ídolo, a paz que somente Ele pode proporcionar é substituída por uma falsa sensação de satisfação. Mas essa paz é passageira, pois o único que pode dar paz verdadeira é o Príncipe da Paz, Jesus Cristo. Isaías 9:6. A idolatria, então, rouba a paz verdadeira e deixa o coração ansioso e insatisfeito. A solução para a idolatria é retornar aos olhos de Cristo. Como Paulo nos exorta em Colossenses 3:1-2, se, pois, fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Somente quando nossos olhos estão fixos em Cristo, a fonte da nossa salvação, podemos experimentar a verdadeira paz, liberdade e unidade que Ele oferece. A unidade é um dos princípios mais fundamentais da Igreja de Cristo. Quando falamos de unidade, não estamos nos referindo a uma mera conformidade externa, mas a uma unidade verdadeira e espiritual, baseada em Cristo e na Sua palavra. Em Efésios 4:3, Paulo nos instrui, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade na Igreja não é apenas uma boa prática, mas um mandamento divino. No entanto, a vaidade humana, muitas vezes alimentada pela busca por status e reconhecimento, ameaça essa unidade e cria divisões que enfraquecem o corpo de Cristo. A vaidade, entendida como a busca pelo reconhecimento pessoal, não tem lugar na Igreja de Cristo. Em Filipenses 2:3, Paulo exorta: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. A vaidade leva os cristãos a focarem mais em si mesmos e em suas próprias ambições do que no propósito coletivo da Igreja, que é viver para a glória de Deus e para a edificação do corpo de Cristo. Quando a vaidade toma conta de uma igreja, ela se torna um lugar de competição, onde cada membro busca ser mais reconhecido do que o outro. Isso fragmenta a comunidade e impede que a igreja seja um reflexo da verdadeira unidade em Cristo. Em contraste, a unidade verdadeira em Cristo
é marcada pela humildade e pelo serviço. Em João 13, 34-35, Jesus nos ensina: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A unidade que Jesus fala é construída sobre o amor genuíno e sacrificial, que coloca as necessidades dos outros à frente das nossas próprias. Quando cada cristão vive em humildade, colocando os outros acima de si mesmo, a Igreja reflete a imagem de Cristo, que veio para servir, e não para ser servido. Mateus 20, 28. A vaidade, por outro lado, busca a exaltação própria, e cria um ambiente onde as pessoas não servem, mas se servem umas das outras. Isso pode ser observado em muitos aspectos da vida cristã, desde a forma como as pessoas buscam destaque nos púlpitos até a forma como competem por posições e reconhecimento dentro da igreja. Essa busca incessante por vaidade mina a unidade e destrói a verdadeira essência do corpo de Cristo, que é a comunhão genuína entre todos os membros. Em 1 Coríntios 12, 25-26, Paulo nos lembra que a igreja deve funcionar como um corpo, onde não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. E se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. A unidade em Cristo exige que todos os membros se importem uns com os outros, e se ajudem mutuamente, sem buscar a glória própria. A vaidade faz com que os membros do corpo de Cristo se tornem egoístas, focados em suas próprias necessidades e interesses, ao invés de viverem para o bem comum da igreja. É importante perceber que a vaidade, além de destruir a unidade da igreja, também impede o verdadeiro crescimento espiritual. Em Tiago 4:6, somos lembrados: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A vaidade leva a uma postura de soberba, que impede que a graça de Deus flua livremente na vida do cristão. Por outro lado, quando vivemos em humildade e buscamos a unidade em Cristo, a graça de Deus se torna uma realidade constante em nossa vida e na vida da igreja. A escolha entre unidade em Cristo ou laços de vaidade é uma decisão crucial para o futuro da igreja. A unidade verdadeira em Cristo é a base da força da igreja, enquanto os laços de vaidade enfraquecem e dividem o corpo de Cristo. Quando a vaidade domina, a igreja perde seu poder de transformar o mundo ao seu redor. Mas quando a igreja é unida em Cristo, ela se torna uma luz para as nações, mostrando ao mundo que a verdadeira paz e unidade só podem ser encontradas em Cristo Jesus. Em Colossenses 3,14, Paulo nos ensina que acima de tudo isto, porém, está o amor, que é o vínculo da perfeição. A unidade em Cristo não é alcançada por força de regras ou uniformidade, mas através do amor que nos une em um único corpo. Esse amor é o antídoto contra a vaidade, e é o que torna a igreja capaz de refletir o caráter de Cristo ao mundo. A igreja, portanto, deve escolher a unidade em Cristo acima dos laços de vaidade. O verdadeiro amor de Cristo é o que deve unir os membros, e não as ambições pessoais ou a busca por reconhecimento. Quando a igreja é unida em Cristo, ela se torna um testemunho poderoso de que a verdadeira transformação vem da humildade e do amor sacrificial de Cristo. A Igreja de Cristo, como seu corpo, foi chamada para uma missão gloriosa e transcendental, refletir a imagem de Cristo ao mundo. No entanto, ao longo dos anos, temos visto muitas vezes o foco se deslocar, e a Igreja tem começado a olhar para outras coisas, colocando outras autoridades e figuras no centro da sua vida. Contudo, é imperativo que, como corpo de Cristo, reconquiste o foco em Jesus, o único cabeça do corpo. Em Colossenses 1:18, Paulo é claro ao afirmar: Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Jesus é a cabeça da igreja, e isso significa que ele é a autoridade final, a fonte e o propósito de tudo o que fazemos como corpo de Cristo. Quando a igreja perde de vista essa verdade, começa a se dividir em facções, a perseguir agendas próprias, e a buscar reconhecimento em líderes humanos ou sistemas eclesiásticos, ao invés de seguir o único Senhor que é digno de toda honra e glória. Esse desvio do foco central tem levado à fragmentação do corpo, e é preciso um retorno urgente a Cristo como cabeça,
se quisermos restaurar a saúde e a eficácia da Igreja. Em Efésios 4, 15 e 16 Paulo nos ensina sobre a verdadeira função do corpo de Cristo, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a edificação de si mesmo em amor. O corpo de Cristo, para ser saudável e eficaz, precisa de um alinhamento perfeito com a cabeça. Quando Cristo é o centro, o corpo cresce e se edifica mutuamente, com cada parte cumprindo sua função para o bem do todo. No entanto, a tendência de se desviar do foco em Cristo é uma realidade que se manifesta de diversas maneiras dentro da Igreja. Muitas vezes, a ênfase é colocada em programas, em estratégias de crescimento ou até mesmo no carisma de líderes. Em 1 Coríntios 3:11, Paulo nos alerta, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. A única base sólida para a Igreja é Cristo. Quando tentamos construir a Igreja sobre outras fundações, seja a personalidade de um líder, uma doutrina sem base bíblica ou métodos mundanos, o corpo perde seu poder e sua eficácia. A Igreja precisa sempre retornar à fundação de Cristo, que é a única fonte de crescimento espiritual verdadeiro. Em João 15:5, Jesus nos ensina que eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A Igreja só pode gerar frutos que agradam a Deus quando permanece conectada à sua cabeça, que é Jesus. Quando perdemos essa conexão, começamos a fazer coisas em nossa própria força, e o resultado disso nunca é duradouro. Somente ao nos mantermos em Cristo, e ao estarmos alinhados com a sua vontade, podemos cumprir a missão da Igreja no mundo, e experimentar o verdadeiro crescimento espiritual. Infelizmente, muitos hoje em dia buscam crescer à parte de Cristo. Eles adotam estratégias de marketing, programas de liderança, e abordagens que mais se assemelham a negócios ou organizações humanas do que à missão divina da Igreja. Em Mateus 16:18, Jesus afirma com clareza: eu edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Igreja de Cristo não é construída pela força humana, mas pela obra divina do Espírito Santo, através de Cristo. Quando tentamos construir a Igreja por nossos próprios métodos, estamos, na verdade, perdendo o foco na única fonte que pode realmente edificar a Igreja. É por isso que o retorno ao foco em Jesus, o único cabeça do corpo, é essencial para a restauração da Igreja. Quando Cristo é o centro, a Igreja se torna forte, eficaz e capaz de cumprir sua missão de levar o Evangelho ao mundo. O foco em Cristo traz unidade, clareza de propósito, e a capacitação do Espírito Santo para cumprir a missão divina. Como cristãos, devemos constantemente avaliar se estamos, de fato, colocando Cristo no centro de nossas vidas e da Igreja. A verdadeira reforma na Igreja começa com a renovação do foco em Jesus, a cabeça. Quando os olhos da Igreja estão fixos em Cristo, todo o corpo se alinha, e cada membro cumpre sua função de maneira eficaz, para a glória de Deus. Em 1 Coríntios 11:3, Paulo reafirma a ordem divina: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. A ordem de Cristo sendo a cabeça de todo o corpo da Igreja é fundamental para a unidade e o crescimento espiritual. Quando essa ordem é respeitada, a Igreja cumpre sua missão de forma poderosa e eficiente, refletindo o caráter de Cristo no mundo. O foco deve ser sempre em Jesus, que é a cabeça do corpo. Ele é o princípio, a fonte e o propósito de toda a Igreja. A Igreja só será eficaz em sua missão quando se reconectar com Cristo, e isso exige um compromisso contínuo de manter o olhar fixo nele, o único que pode edificar sua Igreja. A Igreja de Cristo é chamada para viver em unidade, com Cristo como a cabeça. Se você percebeu que o foco tem se desviado de Jesus, e gostaria de retornar ao verdadeiro propósito da Igreja, este é o momento de refletir. Coloque Cristo no centro da sua vida e da Igreja. Ele é a nossa única referência, e quando o colocamos no foco, o corpo de Cristo é fortalecido. Se você deseja viver uma fé genuína, e ser parte dessa transformação, inscreva-se no canal, e compartilhe essa mensagem com outros. Vamos juntos reconquistar o verdadeiro foco em Cristo.